Evangelho de São João, capítulo 3, e vamos ler os primeiros 16 versículos. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este Nicodemos foi de noite ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como criais se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos todos ler este último versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o centro, o sumário de toda a Bíblia. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pelo teu amor, Senhor, porque vieste até nós, Senhor, para manifestar, Senhor, a tua bondade, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o grande amor de Deus por esta humanidade perdida, Senhor. Nesta tarde, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, fala com cada um de nós, Pai querido. É no nome santo de Jesus que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Este texto tem um dos diálogos, um dos encontros mais famosos da Bíblia. Amém? Encontramos este encontro de Nicodemos, um dos príncipes dos judeus, que foi de noite ter com Jesus. Diz o versículo 1 exatamente isto. Ora, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Amém? Este homem, Nicodemos, era um príncipe dos judeus, né? Ou seja, a palavra príncipe não tem a ver muitas vezes com aquilo que nós chamamos de alguém que faz parte de uma linhagem dinástica, mas sim príncipe dos judeus no sentido que era dos principais, ou daqueles que tinham autoridade, né, entre os judeus. Possivelmente, este Nicodemos, ele era um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 homens idôneos, homens religiosos, homens conhecentes também da palavra e da lei de Deus. E aliás, nós podemos encontrar isso no capítulo 7 de João, no versículo 50 e 51, diz que Nicodemos que era um deles, ou seja, um dos que fazia parte do Sinédrio, né? E é verdade que este Nicodemos era um homem que, na verdade, apesar da sua posição religiosa, podemos dizer que os membros do Sinédrio é aquilo que nós hoje chamamos entre nós, ainda que nós não tenhamos um tribunal religioso, aquilo que nós chamamos hoje o Supremo Tribunal, a última instância, né? O Supremo Tribunal de Justiça. Amém? Ele era um homem religioso, fazia parte também dos fariseus,
E entre os fariseus havia pessoas sinceras. Às vezes, olha, tu és um fariseu, já estamos a dizer, é um hipócrita. Não. Entre os fariseus, aliás, os fariseus, esta, entre aspas, seita, não sabemos seita, mas este grupo, né, ele apareceu lá quando o povo estava na Babilónia, naqueles 70 anos em que esteve cativo na Babilónia, e dentre os judeus houve pessoas que se preocuparam, na verdade, em voltar à palavra de Deus. Sabemos que o resultado deles o povo de Israel ter ido parar no cativeiro novamente da Babilónia, porque já tinham estado 430 anos em cativeiro lá no Egito, né? Esses 70 anos que eles estiveram na Babilónia foi consequência de uma apostasia, de um virar as costas a Deus, né? Mas dentro do povo, dentro daqueles que ali foram, temos outras pessoas como Daniel, como aqueles servos do Senhor que ali também estiveram no cativeiro, né? Sedraque, Mesaque, Abednego, eram homens fiéis, homens íntegros, né? Mas dentro da classe, podemos dizer assim, entre os religiosos, começou a haver um grupo, podemos dizer assim, vamos voltar às Escrituras, vamos voltar a Deus, vamos procurar sermos fiéis, voltarmos a ser fiéis, restaurar a nossa espiritualidade, deixarmos de ser simplesmente religiosos. Mas, infelizmente, nem sempre tudo aquilo que começa bem, acaba bem. Infelizmente, entre os fariseus começou a haver uma certa vaidade, um espírito de orgulho, né? Pessoas mais fiéis a Deus. Irmãos, e o Senhor diz, olha, quem cuida estar em pé, olha, não caia, né? Mas Nicodemos, segundo a palavra do Senhor nos mostra, era uma pessoa sincera, amém? Era alguém que procurava, na verdade, viver uma vida que pudesse agradar a Deus. E percebemos que esta sinceridade levou com que Nicodemos ele procurasse Jesus, ele procurar, não é? Porque eu acredito que no fundo ele queria, diz que ele vira os milagres, ninguém faz os milagres que tu fazes se Deus não for contigo, né? Então ele percebia que Jesus, ele era sincero nessa podemos dizer assim, na sua explicação da razão porque ele estava ali, porque procurou Jesus. Ele percebia que Jesus era alguém que não estava ali ou estava fazendo aqueles milagres da sua própria autoria, no seu próprio poder. Era Deus que estava a agir na vida de Jesus, trazendo benefício àqueles que estavam passando por dificuldades, porque todo aquele que vê a Jesus diz que ele nunca mandou ninguém embora sem tocar a sua vida, a não ser aqueles que simplesmente o rejeitaram. Porque houve pessoas que vieram a Jesus e voltaram como estavam, não por culpa de Jesus, amém? Mas pela atitude daqueles que vieram, porque não quiseram de Deus, né? Outros não quiseram render a vida ao Senhor. Diz que veio um homem chamado, não sabemos o nome, sabemos que era mercador, diz que é o jovem rico, né? O mancebo rico. Não sabemos a idade dele, mas sabemos que a determinada altura ele procura Jesus e Jesus faz-lhe algumas perguntas, há ali um diálogo e diz, olha, eu tenho cumprido toda a lei, desde a minha mocidade, amo os meus pais, de respeito, eu honro-os e por aí fora. Então Jesus, olha, então vai, deixa tudo, vende tudo, dá aos pobres e segue. Afinal, parece que este homem não era assim tão fiel a Deus no sentido que não estava disposto a deixar o amor, porque no seu coração havia um amor às riquezas, né? Ele estava agarrado às coisas materiais e não foi capaz de abrir mão das coisas materiais para seguir Jesus. Não é que Jesus queira que a gente deixemos tudo, que sejamos agora uns pobretanas para o seguir, mas Jesus estava provando o seu coração, estava provando se ele realmente era alguém que se dizia disponível para deixar tudo para seguir a Deus, né? Mas e percebemos então que aquele homem, na verdade, voltou pesaroso, voltou triste, né? Não recebeu a bênção que ele queria. Porquê? Porque não foi capaz de render a sua vida incondicionalmente ao Senhor. Quando a gente canta, há um cântico muito antigo e há outros baseados mais ou menos nesta ideia, entrego corpo, alma e espírito, né? Nós rendo a ti, Senhor, e outras tantas canções cá por aí, e é verdade que muitas vezes cantamos essas
canções de entrega, de consagração, que rendemos tudo a Deus, entregamos tudo entregarei, aqueles cânticos, na verdade, do Inário. Mas a verdade é que muitas vezes nós estamos entregando somente ao Senhor os nossos problemas. Não estamos entregando tudo ao Senhor. Estamos entregando os nossos problemas e continuamos a gerir, a dirigir a nossa vida à nossa maneira. E depois, quando a gente, na verdade, só quer o Senhor para resolver os nossos problemas, irmãos, vamos voltar aqui no mesmo erro. Porquê? Porque enquanto Ele não for o Senhor das nossas vidas, enquanto Ele não dirigir a nossa vida, enquanto não deixarmos Ele guiar a nossa vida, e sabe, a Bíblia diz que Ele é luz para nós. É lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, é a tua palavra. E Jesus, como nós vimos há algum tempo atrás, 2 domingos atrás, diz que Ele é a palavra, o verbo vivo, a palavra encarnada, amém? Ele veio revelar o Pai, diz que quem vê a mim vê o Pai. Ele veio mostrar a vontade e o desejo de Deus para a nossa vida. E o profeta Jeremias diz que os pensamentos que Deus tem para nós não são maus. Eu bem sei que pensamentos têm de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Mas essa esperança e esse futuro que Deus nos quer dar, amém? Nós temos também que fazer a nossa parte, render completamente a nossa vida ao Senhor, amém? Temos que entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor, amém? Então vemos que este homem, ele procurou Jesus, né? No versículo 2 ele diz, isto foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele, amém? Há quem pense, eu li um comentário, há quem pense que ele veio de noite não por medo dos judeus ou dos seus companheiros de sinédrio, né? Não sabemos, mas há quem pense que ele veio de noite para ter um bocadinho mais de tempo ou de atenção do Senhor Jesus. Porque durante o dia diz que todos queriam tocar de Jesus, todos queriam, na verdade, receber um toque de Jesus, estar um pouco com Jesus. Certamente, irmãos, não sabemos, amém? A Bíblia não nos diz, amém? Diz-nos que até algum tempo ele foi um discípulo em oculto, mas quando ele teve que se manifestar, ele se manifestou e não negou o seu Senhor. Irmãos, que nós possamos ser pessoas que nunca negam o Senhor. Amém? Nós possamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Ele tinha respeito pelo Senhor, diz Rabi. Amém? Ele reconhecia que ele era um mestre, mas, no entanto, havia alguma coisa que ele ainda não estava a perceber completamente. Quando ele chama Rabi, ele ainda não lhe está a chamar o Messias, ou o Messias, o enviado de Deus. Amém? Ele percebia que Jesus era um mestre, amém? Ou um rabi, que é a mesma coisa, alguém que tinha a graça, né, de poder explicar a palavra de Deus diferente dos escribas, diferente até dos outros rabis, porque ele tinha, na verdade, uma autoridade especial sobre a sua vida. E Jesus não somente ele pregava a palavra, ele ensinava a palavra, mas ele também acompanhava, na verdade, a sua ministração com sinais. Amém? Todos aqueles que estavam em necessidade, Jesus nunca deixou ninguém, amém, que viesse a Ele com sinceridade, amém, e até alguns que não vieram a Ele, mas que Ele percebeu-se da sua dificuldade, sem que, na verdade, a sua vida pudesse ser impactada, tocada pelo milagre, pelo poder do Senhor, amém? A verdade é que Nicodemos ainda não estava, humanamente ele percebia que era alguém, na verdade, usado por Deus, amém? Talvez um mestre, um rabi, que tinha a graça do Espírito Santo sobre a sua vida, talvez um profeta de Deus, mas ainda faltava-lhe aqui alguma coisa que ele ainda não estava percebendo em relação à pessoa de Jesus. Então Jesus lança-lhe um desafio, no versículo 3, ele vai direto ao assunto. Amém? Jesus diz, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está falando, né? Ele começa a falar sobre o ensino de Jesus, sobre os milagres de Jesus, e Jesus vai direto ao assunto. Olha, ok, estás vendo isso, né? Eu não sou um milagreiro, amém? Eu não sou um profeta. Vamos falar o assunto. O assunto agora não sou eu, o assunto és tu. Tu precisas nascer de novo. Eu percebo, eu vejo a tua ansiedade, eu vejo o teu coração, eu sei que tu queres mais de Deus.
Amém? Mas para que possas receber mais de Deus, precisas tomar uma atitude. A atitude mais importante da tua vida. E a Bíblia diz, tu precisas nascer de novo. Amém? O que é que Jesus estava ali a dizer, irmãos? Mais do que qualquer milagre, o milagre da salvação é o milagre mais importante das nossas vidas. Nós, como igreja pentecostal, cremos e oramos para que Deus possa, porque acreditamos no poder de Deus, acreditamos, na verdade, que os dons não cessaram lá no livro de Atos dos Apóstolos. Acreditamos que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Temos experimentado a misericórdia de Deus, temos experimentado os milagres de Deus. Amém? Continuamos a orar pelos enfermos, pelo que Deus faça milagres nas famílias, nas vidas, os oprimidos possam ser libertos, mas ainda não deixamos de pregar sobre o milagre dos milagres. E o milagre dos milagres é a transformação de vidas através do novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, a religião é um esforço humano do homem se ligar a Deus, né? A palavra religião significa religar, né? Mas o cristianismo, podemos dizer assim, vivo, é Deus em busca do homem perdido. Aliás, Jesus falou sobre a sua missão. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Esta foi a grande missão de Jesus. Por isso ele veio do céu à terra. Por isso ele na terra, enquanto esteve conosco, amém? Ele pregou, ele ensinou, ele apontou para o céu, ele apontou para o Pai, amém? E estava caminhando para o Calvário para dar a sua vida por nós, para derramar o seu sangue puro pelos nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca. Sabe, o homem sem Deus, o homem sem Jesus está perdido. Enquanto nós não colocarmos Jesus na nossa vida, vamos continuar à deriva. Podemos ter uma religião, até pode chamar evangélica, podemos pertencer a uma denominação e até ter um cartão de uma igreja até chamada, na verdade uma igreja em Portugal que faz este ano 110 anos, iremos ter comemorações em junho, mas não é pelo facto de pertencer a uma igreja antiga, uma igreja histórica, entre o movimento cristão, que nos torna, na verdade, salvos. Nós seremos salvos se entregarmos a nossa vida a Jesus, se nós predispusermos-nos a experimentar o novo nascimento. Sabe, o novo nascimento não é uma coisa que o homem possa produzir. Ninguém pode salvar-se a si mesmo, mas o novo nascimento é um milagre operado por Deus, quando nós rendemos a nossa vida ao Senhor. Amém? Necessário te é nascer de novo. Amém? Nascer de novo. Amém? Vem do grego anodsen, que significa nascer de cima, nascer do alto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E esse novo nascimento, só Deus, através do seu Santo Espírito, pode produzir essa transformação na nossa vida. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, quem está em Cristo torna-se uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 3, Jesus foi enfático quando ele disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? A palavra não significa de modo nenhum, de maneira nenhuma. Né? No mundo, ouvimos uma expressão muito popular, diz que todos os caminhos vão dar a Roma. Né? Como se a salvação viesse de Roma. Né? Mas a verdade, irmãos, é que sem Jesus, irmãos, se nós não experimentarmos este novo nascimento, se nós não rendermos a nossa vida a Jesus, aceitando como nosso único Senhor e Salvador, estaremos irremediavelmente perdidos por toda a eternidade. A palavra do Senhor é muito clara. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, como é que se chama o Filho? Jesus não tem a vida. Por isso é que o Senhor disse, dá-me, filho meu, o teu coração. Entrega a tua vida ao Senhor. Amém? Não andes a mancar entre dois caminhos. Não andes com, na verdade, por um lado, é assim, todos nós temos uma predisposição e o desejo até de buscar a Deus e de querer agradar a Deus, e Jesus chamou-nos a atenção para isso. Na verdade, o coração está pronto, né? O espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Há uma luta constante, amém? E nós temos que vencer essa luta, amém? Não podemos andar entre dois caminhos, não podemos servir a dois senhores, mas temos que tomar uma atitude, chegar-nos a Deus. Diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, amém? Não há outro caminho para Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Só Jesus. Amém? Ele pode. Amém? Diz ele, Jesus foi muito claro. Se tu queres ver, né? Se tu queres ver, na verdade, o reino de Deus, precisas nascer de novo. O que é que Jesus queria dizer? Se tu queres entrar, se tu queres pertencer, amém? E ter, na verdade, esse conhecimento completo do reino de Deus. Agora vemos em parte, mas depois viremos completamente. Amém? Quando um dia estivermos com Ele, iremos... Agora há muita coisa que para nós ainda está encoberta, mas quando nós chegarmos lá, amém? Por isso é importante ter Jesus. Amém? Há pessoas que... Podemos dizer que para ir para Deus é quase como prepararmos para uma viagem, né? Para fazermos uma viagem, nós temos que prepararmos antecipadamente, fazendo a reserva do bilhete, tratando toda essa situação, não é? Ninguém vai num avião e no meio do céu, no meio quando o avião está no ar, assim, olha, quanto é que é o bilhete e tal? Né? Não, tem que se preparar em terra, né? Adquirindo, fazendo a reserva do bilhete em terra, e depois fazer o embarque e fazer a viagem completa. Amém? No mundo religioso, né? Há uma falsa ideia que se é levantada por causa, da construção de uma basílica muito, muito famosa, né? Então veio, na verdade, a venda das indulgências e tudo isso, né? Olha, você compra a indulgência, depois o seu antepassado vai diretamente para o céu. Não é nada disso. É cada um. Ninguém pode tratar, ainda que nós amamos os nossos queridos, nossos irmãos, ninguém, depois de morrer, já não se pode fazer nada. É antes. Ele diz, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. A morte leva-nos para a eternidade. E a eternidade tem dois cantos. Ou com Deus, ou longe de Deus. Ou num lugar de paz, ou num lugar de tormento. Então, preparemos para o melhor lugar. E o melhor lugar é o lugar que Jesus foi preparar. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas, não há poucas, há muitas moradas. Ele foi preparar o lugar. Tomé não sabia, eu ali, os Filipe não sabia, dava um bocadinho ali. Como é que é isso? Como é que vamos para lá? Né? Como é que vamos para esse lugar? Para essas moradas? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor. Consagra a tua vida ao Senhor. Isso é muito importante. Amém? Nicodemos não estava entendendo todo o processo. No versículo 4 ele pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura não pode entrar ou tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer, né? Ele estava confundindo as coisas naturais, as coisas terrenas, as coisas humanas com as coisas espirituais. Amém? Apesar de Israel, podemos dizer assim, apesar de toda a nação ter uma tradição, podemos dizer assim, e uma aprendizagem da palavra de Deus, irmãos, infelizmente, né, percebemos que o plano da salvação estava encoberto ainda para Nicodemos, né? Aliás, todos os judeus pensavam que tinham que fazer os preceitos da lei para ir para o céu, tem que cumprir o dia de sábado, tem que praticar esta dieta rigorosa, né? Porque se eu dar uma dentadinha no chispo do porco, vou logo para o inferno, né? Irmãos, eles tinham só regras e preceitos,
né? E tenho que cumprir, e tenho que cumprir, e tenho que fazer estas boas obras, tenho que cumprir, fazer aquilo outro. E Jesus disse, olha, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem das obras para que ninguém se glorie. A obra já foi feita. Jesus cumpriu tudo aquilo, fez tudo aquilo que nós não podíamos fazer. Ele cumpriu toda a lei por ti e por mim, porque eu tenho falhado, tu tens falhado, mas aquele que nunca falhou, ele cumpriu-a por todos nós, dando a vida por nós na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Então Jesus continua no verso 5 e respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, espera lá, então se eu for batizado, né, eu posso ser salvo. Não era isso que Jesus estava a dizer, porque alguns que vêm da tradição católica como eu, fomos batizados em bebês, né? A Bíblia é muito clara, quem crer e for batizado será salvo. Como é que nós podemos crer, na verdade, com aquela idade, né, de bebê, de meses? O que é que nós acreditávamos? Nós tínhamos um instinto de sobrevivência, quando tínhamos fome chorávamos, quando tinha a fralda molhada chorávamos, né, quando ia a barriga chorávamos, né? Era essa a nossa crença, na verdade era o bem-estar, barriga cheia, dormir, né, e fralda limpa, né? Como é que nós podíamos crer em Deus? Não podíamos crer em nada. Amém? Mas o Senhor Jesus diz, das crianças é o reino dos céus. Mas chegou o momento em que nós compreendemos, em que começamos a enfrentar a culpa, uma consciência pesada, então começamos a perceber o certo e o errado. E começamos a perceber também que precisávamos, na verdade, de perdão para a nossa mente, para o nosso coração, e percebemos que falhávamos e falhamos, né? Que pecamos, mas diz que Jesus Cristo ele veio e pagou pelos nossos pecados. Aquele que não nascer da água e do Espírito, a água, irmãos, a água, eu creio que a água, um dos símbolos da palavra de Deus é a água, amém? Diz que é a palavra de Deus, o Senhor Jesus mandou pregar a palavra. Quem crer, né? E para crer é preciso ouvir a palavra. Amém? É preciso ouvir a palavra. Aliás, ele disse aos seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Então a palavra de Deus, ela traz ao nosso coração uma confrontação, na verdade, da nossa vida, do nosso pecado, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus, amém? Quando nós pomos em prática, quando nós aceitamos a palavra do Senhor e pomos em prática, confessando os nossos pecados, diz que a palavra do Senhor leva-nos a trazer, na verdade, traz sobre nós uma purificação também para as nossas vidas. Amém? Nascer da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo entra na nossa vida. Ele limpa, na verdade, Ele começa a tratar da nossa vida. Amém? E dá-nos um novo rumo, dá-nos novos desejos, dá-nos novas vontades. Amém? É interessante quando alguém verdadeiramente nasce de novo, há coisas que começam, há desejos que começam a desaparecer naturalmente. Porquê? Porque o Espírito Santo começa a fazer uma obra em nós. E havia coisas que nós fazíamos naturalmente, mas o Espírito Santo, na verdade, quando nós fazemos essas coisas, começa a incomodar-nos. Amém? E quando Ele nos incomoda, o Senhor diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Amém? Então, se o Senhor diz para pôr a tua vida em ordem, se o Senhor diz para confessar o teu pecado, se o Senhor diz para deixar algum comportamento, obedece ao Senhor, porque Ele está fazendo uma obra em ti. Quem não sente nada, na verdade, em relação ao pecado, irmãos, significa que está uma pessoa que ainda está endurecida, né? Está calejada, né? Mas quando o Espírito Santo vem à nossa vida, Ele começa a amolecer o nosso coração. Nós começamos a ficar a perceber aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus, e começamos, na verdade, a ser dirigidos pelo Espírito Santo a pôr a nossa vida em ordem, e com a graça do Senhor, amém, as coisas começam a mudar na nossa vida. Porquê? Porque Deus começa a fazer um milagre na nossa vida. O Senhor diz, eu te ajudo, eu te fortaleço. Muitas vezes nem sabemos como fazer, mas não se preocupe, amém? Quando o Espírito Santo entra na sua vida, Ele dirige todas as coisas.
Amém? Ele dirige todas as coisas. Aquilo que para nós era uma coisa intransponível, aquilo que para nós era completamente impossível, era difícil, quando o Espírito Santo começa a fazer uma obra na nossa vida, torna tudo muito mais leve. Amém? E as coisas começam, na verdade, e nós começamos a ver os desafios que estão diante de nós, e nós começamos a ganhar aquela fé, aquela coragem. Nós vamos enfrentar este problema, vamos enfrentar este vício, vamos enfrentar esta dificuldade, porque o Senhor vai me ajudar. E quando nós damos um passo para Deus, Deus dá sempre para nós. Quando nós damos um passo para fazer a vontade de Deus, Ele diz, eu te ajudo, eu te fortaleço, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe, as coisas... No outro dia estávamos ouvindo aquela informação, né, chamada o relógio do Apocalipse. Já falei aqui umas quantas vezes sobre ele. Diz que está 90 segundos para o fim. 90 segundos para a meia-noite. 90 segundos para o fim do mundo. Irmãos, a verdade é esta. O tempo é curto. Por isso, precisamos pôr a nossa vida em ordem com Deus mais rapidamente possível. O Senhor Jesus disse a Nicodemos, olha, tu estás ouvindo, mas tens de tomar uma atitude diante daquilo que estás a ouvir. É urgente tomares uma atitude. Não podes ficar somente pelo aquilo que estás a ouvir. Veja o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas olha, escuta, estás aprendendo sobre o que é nascido da carne. Nós temos uma natureza humana, mas agora tu precisas ter uma natureza espiritual. Esse novo nascimento vem de cima. É Deus que opera esse milagre na tua vida. Não fiques contente só por saber isso. Tens que tomar uma atitude diante daquilo que agora tu sabes, agora tu conheces. Né? Não te maravilhes de saber. Toma uma atitude. Precisas nascer de novo. Né? Não basta saber que Jesus é o Senhor. Não basta saber que Jesus é o Salvador. Não basta saber aquilo que a Bíblia ensina sobre salvação. Aquilo que a Bíblia ensina sobre céu e inferno. É preciso, é necessário tomar uma atitude quanto a isso. Não podemos ficar indiferentes. Se nós apercebemos que a vida é muito curta, se nós nos apercebemos que a eternidade depende de uma atitude, uma decisão, e essa decisão é uma entrega a Jesus, é uma rendição a Jesus, nós não podemos arrastar isso para as calendas do esquecimento. Não. Nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos determinar. Eu vou pôr a minha vida em ordem com Deus. Eu vou me chegar ao Senhor. Eu vou me consagrar a Deus. Eu vou voltar para Jesus. Então nós precisamos tomar uma decisão. A vida é curta. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Amanhã não sabemos. O futuro não nos pertence. Né? Quem diria... no ano 2019 nós fizemos montes de projetos, passagem de ano, 2020, é o ano 2020, será o 2020, né? Logo ali em março, a pandemia, né? Ainda hoje estávamos vindo para cá, ali de Canha, estava falando com o irmão Mário, e os irmãos são lá da Bahia, né? E estava a lembrar do irmão Lázaro, né? Um testemunho extraordinário, e de um momento para o outro, um Lázaro parte para o Senhor com o Covid, outros mais à nossa volta, só lá na aldeia onde nós estávamos, lá em Trajoso, naquele bairro, é um bairro, morreu ali mais de 20 pessoas, ali no bairro, né? Havia um café, o senhor morreu, outro mais, e a gente não pode dizer, a gente não pode dar o futuro como garantido, enquanto não tivermos o futuro nas mãos certas. Nós temos que pôr o nosso futuro, o nosso presente e o nosso futuro nas mãos de Deus. Diz, não te maravilhes do conhecimento que acabas de adquirir, Nicodemos. Toma uma atitude. Tu precisas nascer de novo. Não fiques somente a dizer, eu preciso. Não, mas vamos lá, Nicodemos. Toma um passo. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer fazer de ti uma nova criatura. Deus quer fazer de ti uma nova pessoa. Entrega a tua vida ao Senhor. É necessário nascer de novo. É necessário entregar a nossa vida ao Senhor.
é necessário não adiar essa decisão. Nesta tarde, neste lugar, há aqui pessoas que precisam pôr a sua vida em ordem.